Olá, estamos aqui para mais um vídeo e vamos continuar aqui o nosso projeto. A gente viu a instalação do Debian, né? E a instalação, há várias maneiras de instalar pacote, instalar software, instalar programas, né, no nosso sistema. E a gente viu também a configuração com o dos repositórios, que é usando esse software update, né? Então, hoje a gente vai fazer uma remoção de alguns pacotes que já vem no nosso XFCE. Então, sempre que eu termino de fazer a instalação do sistema, eu já configuro os repositórios, costumo instalar a Gnome Soft, né? E também vinculo ela com os pacotes Flatpak. E aí sim eu começo a montar o meu sistema, instalar os programas que a gente utiliza, né? Que foi justamente o que a gente viu nos vídeos anteriores. Só que antes de começar a instalar, normalmente eu faço uma remoção de algumas coisas que já vem no XFCE que particularmente eu não utilizo, né? E lembrando que eu estou fazendo baseado no que eu utilizo. Então, os programas vai depender muito de cada usuário, o que, que ele quer instalar ou não. E até mesmo a parte de remoção, né? Vai depender também de cada usuário, o que ele quer remover ou não. Então, eu vou remover particularmente o que eu não utilizo, né, no sistema. E também isso eu já quero também explicar um pouco a mais sobre a remoção de pacote que não foi explicado no vídeo anterior. Para isso, a gente não vai mais mexer com configuração, né? Já está tudo configurado. Abrir aqui só como exemplo. Então, vou fechar aqui. E vou utilizar para isso o Synapse. Eu costumo mais utilizar ele ou o terminal, né? A gente vai usar o Synapse aqui para ficar de mais fácil entendimento. Aqui com o Synapse, a gente vai primeiro carregar os repositórios, né? Atualizar, na verdade, os repositórios, né? E verificar se tem atualização. Se tivesse, a gente ia aplicar, né? Aqui não apareceu nenhuma atualização, então o sistema nosso está 100% atualizado. Vou começar aqui com a remoção, né, de alguns pacotes que já vem por padrão no Debian. E eu vou primeiro fazer a remoção desse Xterm, né, que é um terminal que normalmente já vem na instalação do Debian. Quando a gente instala com alguma interface gráfica, ele vem. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem esse terminal, né? E também, às vezes, ele costuma vir com esse outro terminal aqui, que é o Zut, né? Então, é um outro terminal. E também, como a gente instalou o XFCE, ele tem o terminal XFCE. Então, a gente tem três terminais aqui no nosso sistema. Eu não vejo a necessidade de ter tudo isso, né? Então, a gente vai fazer uma remoção, a gente vai ficar só com um. E como eu estou utilizando o XFCE, eu vou dar preferência ao terminal do XFCE. Então, para a gente fazer a remoção, a gente simplesmente pesquisa o nome do pacote e depois marca para remoção. Mas a gente pode observar bem aqui, é, no caso esse aqui, Zut, né? Vamos procurar ele. Tá, errado. Ah, isso. Ah, tá. Coloquei foi um Y. Zut. Agora sim, né? Então a gente já achou o pacote. A gente vai marcar para remoção e aplicar. E aqui já vai dar um pequeno relatório, né? Do que ele vai ser removido. No caso, só o nosso terminal mesmo, né? Nenhuma outra dependência vai ser removido. Então a gente aplica e já está removido. Se a gente vir aqui, né? Sistema, então ele foi removido. Aí vamos aproveitar e também fazer a remoção do Xterm.
correto, né? Aqui a gente vai ver, não apareceu. Ah, tá aqui, Xterm, né? Apareceu muita informação. Aí eu tava achando que tinha errado também a escrita. Então a gente vai marcar para remoção e assim aplicar. E já vai dizer o que, que vai ser removido. No caso, o Xterm, né? Antes de marcar aqui, eu vou dar um outro exemplo que a gente viu aqui na pesquisa, que a gente tem dois. Tem o Xterm e tem o Xterm. Bora pesquisar com esse nome aqui para ver se ele acha também. No caso, o Xterm. Realmente ele achou o mesmo pacote. Vamos aplicar. Aqui ele mostra o que, que vai ser removido. E Xterm. Por que, que eu estou tendo essa cautela para remover? Todos os pacotes que já vem no sistema, é bom a gente ter uma cautela sim para remover, para ver se ele não vai remover coisas a mais e acabar quebrando o nosso sistema, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, o nosso gerenciador de arquivo, o Tunar, né? Se eu, por algum motivo, resolver remover o Tunar, vamos pesquisar aqui. O errinho de escrita hoje tá bravo. Aí, achamos nosso Tunar, né? Então, aqui a gente já pode ver que tem algumas dependências que ele utiliza, né? Vamos marcar aqui para remoção. Olha só, ele já trouxe aqui para nós uma tela dizendo o que vai ser removido. Aqui a gente pode ver que tem vários outros programas que vai ser removido junto com o Tunar. Inclusive, o que a gente pode ter, ficar bem atento, que é o XFCE4, que é justamente a interface gráfica. Então, é muito arriscado a gente fazer a remoção de qualquer pacote, achando que vai só remover aquilo que a gente quer, né? E a gente tem que atentar ao que ele vai remover junto, né? Igual aqui, se eu remover o tunar, automaticamente ele vai remover toda a interface gráfica XFCE4. E aí, quando a gente reiniciar o sistema nosso vai entrar só no módulo texto, que é meio que quebrando o sistema. Aí teria que fazer a reinstalação desses pacotes. Então, assim, quando a gente for remover alguns programas que já vem incluso no nosso sistema, a gente tem que ter uma certa cautela para saber o que está sendo removido para que não remova algo indevido. Por exemplo, por algum motivo eu resolvi remover o tunar. E aí, quando a gente reiniciou, não veio com a interface gráfica. O que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai cair em módulo texto, né? Um exemplo do módulo texto, deixa eu ver se eu consigo replicar ele bem aqui. Ó, na máquina virtual, vou dar um Ctrl F1, seria isso. A gente vai cair no módulo texto, a gente teria que entrar com o usuário e a senha, e aí a gente teria que usar o sudo apt install, o XFCE4, para fazer a reinstalação da interface gráfica. Deixa eu voltar aqui, acho que é o 5, não, 6, o 7. A gente teria que fazer a reinstalação do XFCE4 e também de cada um desses pacotes para poder voltar ao que estava normal, né? Então é por isso que a gente tem que ter uma certa cautela na hora de remover. Então essa era a parte que eu queria focar bastante nessa parte de remoção, né? Para a gente ter essa certa cautela. Então, o Xterm que a gente removeu, aquele outro terminal que a gente removeu, eu já tenho o costume de remover ele e eu sabia que não daria problema ao nosso sistema. Tanto que
Não foi removido nada a mais, simplesmente só aqueles pacotes. Então, no caso do Tunário, vou cancelar, né? E reveste aqui. Tá ali. Já recarregamos, né? Então, já temos tudo organizado sem precisar remover o tunar que a gente estava querendo. Então, a gente não vai remover ele justamente porque a gente vê que pode estar quebrando o sistema. Então, continuando aqui, já removemos aqueles terminal que não utilizamos. E agora vamos ver o que a gente vai remover mais aqui no nosso sistema. O XFCE terminal a gente mantém, né? A gente vai usar só ele como terminal. O a Gnome Soft que a gente instalou depois, né? Não veio junto com o sistema, a gente instalou depois, a gente vai manter. O GDev a gente vai manter. O gerenciador de tarefas também vai manter. Tunar, né? A gente vai manter. O Synapse. Esse DW agente. O DW agente vai remover também. Ele não veio para o padrão no nosso sistema, mas eu vou estar removendo ele agora. E lá mais na frente eu vou fazer vídeo sobre máquina virtual, né? Máquina virtual não, acesso remoto. E a gente vai ver mais para frente. Por hora eu também vou remover agora para a gente não deixar aqui no nosso sistema. O Discovery a gente vai remover também, a gente vai trabalhar só com a loja de software, aquele nome software, né? Ele não veio para o padrão, então a gente vai remover ele. O Deep Dev Style a gente também vai remover, que foi só um exemplo, né? Na verdade, eu vou manter ele aqui, que tem um vídeo que eu quero fazer mais na frente sobre a questão de ícones. E a gente pode ver aqui que o ícone dele não apareceu, né? Então a gente vai manter ele por hora, que a gente vai falar mais na frente sobre ícones, principalmente quando não aparece. Então, CPU-Z a gente vai remover também, a gente vai ver ele de outra forma. Aqui em multimídia a gente vai remover esse EX falso, né? X falso, junto com esse outro que eu não utilizo. Jogos, a gente vai manter esses jogos, não faz diferença. Navegadores também, a gente vamos manter tudo. Vou remover esse X-Sun aqui, né? Que é um scanner. Eu gosto de trabalhar com um outro, né? Mais simples. Vou remover ele também. De escritório aqui, vou manter. Acessórios, vou remover o app image, que a gente não vai usar, foi só para criação do vídeo, né? E acho que só isso mesmo. Então vamos aqui remover esses programas. Começar removendo aqui pelo Discord, que é nossa, hoje eu tô com erro de escrita. Plasma. Discover, tá colocando Discord. Hoje eu tô voando nos erros de escrita aqui. Marcar para remoção. Aqui ele vai dizer que vai remover o plugin Flatpak, né? E esse outro plug aqui também vai remover, que a gente não vai usar mesmo. Marcar. Aqui também a gente pode marcar. Marcar para remoção. A gente também não vai usar. Vamos aplicar. Então, removido, né? Aqui, vamos pular bem aqui para acessório, para a gente remover o app image. Ah, tá. Ele é um snap. Snap não, ele é um flatpak, né? É por isso que ele não apareceu aqui no nosso cenário. A gente vai ter que remover ele por aqui, pela loja de software. E fica confuso às vezes essa questão do Flatpak e esse pacote .dev, né? Às vezes, por isso que a gente tem que ter duas lojas para a gente estar utilizando e gerenciando isso. Então, aqui nos instalados.
aqui, desinstalar. A gente poderia também ter removido. hum, Esqueceu de remover o CPU-Z, né? Para não dar erro aqui no nosso sistema, porque se a gente simplesmente excluir ele daqui, a gente vai acabar tendo um ícone quebrado aqui no sistema, então vai ficar chato. Então, eu vou reinstalar aqui essa loja. Aqui. Snap é ruim que ela é lenta. A Snap não, o Gnome-Soft. Eu acho ele muito lento no Debian, né? É uma ferramenta muito boa para a gente estar utilizando, porém eu acho ela um pouco lenta. É por isso que eu prefiro o Synapse, né? Nossa, vou dar um pause aqui que não fica grande mal o vídeo. Tenho dado um pause aqui só para a gente reinstalar, né? Porque a Gnome-Soft tem hora que é lenta demais. Mas assim, a gente reinstalou ele aqui, né? Primeiro a gente vai abrir aqui a loja do app Image. A gente instalou só um pacote app Image, né? Como demonstração. A gente vai desvincular, desintegrar, né? Que é justamente para ele remover o ícone daqui. Depois a gente remove o pacote. Porque se a gente só tivesse excluído lá, o ícone ia ficar aqui com erro, né? Então a gente vem aqui, desintegrou, né? Pronto, já sumiu, né? Daqui. E agora a gente vai remover o pacote, que a gente vai observar que bem aqui ele vai ser removido. Então, remover aqui, olha lá, foi removido. Aí vamos fechar, né? E vamos remover agora sim o app image pool, né? Que é o gerenciador de app image. A gente não vai, a gente foi só para gravar o vídeo, né? A gente não vai utilizar ele. É só para a gente ver as várias maneiras, né? De instalar pacotes. Então a gente está dando realmente aquele limpo aqui no nosso sistema para deixar mesmo só a máquina só com quem a gente vai usar, né? Então, removido. Posso até vir aqui também, excluir essa pasta, né? Excluído. Vamos aqui de novo, continuar, né? Aqui agora, aqui o DW agente. DW agente, para a gente remover aqui no. Se a gente abrir ele aqui, né? Ou então se a gente procurar aqui na internet, onde é que ele fica? Aqui, DW agente, né? A gente clica aqui, que é essa mesmo. E aqui desinstalar, né? E aqui já dá um errinho, porque precisa de permissão do superusuário e a gente tem que executar esse comando. Porém, esse comando bem aqui, que ele está dando, não é o correto. Mas vamos abrir aqui o terminal. A gente precisa de ser superusuário, então a gente vai usar o sudo, né? E a gente vai começar a digitar o comando que ele dá, que é o dw, dw install, né? Aí ele não tem. A gente pode observar aqui que a gente aplicou no tab para complementar e ele complementou, mas não parecido com esse código. Mas se a gente der um tab duas vezes, ele mostra quais são as opções que tem, né? E a gente tem essa aqui. Então, o código correto para fazer a desinstalação aqui no Debian, no caso, é esse. Então, a gente vai digitando aqui, tab, né, para executar o código, enter e use. Aí sim, agora apareceu a tela de desinstalação, né? A gente está perguntando se você quer desinstalar o DW Agente. Sim. Próximo. Aqui já vai fazer a desinstalação. E desinstalação concluída. Fechar. A gente pode ver que não tem mais o nosso DW Agente. Então, removido, né? Fechar aqui o terminal. Então, aqui a gente já limpou tudo. Agora, e falso. Tá, e esse aqui, vamos só para o Synapse.
Então é false, será? Multimídia falso. Lembrando que o inglês meu é só de sobrevivência, né? Então tá aqui o nosso programinha, né? Então vou marcar para remoção. Ele já vai marcar a dependência, a gente confere, né? Marcar, clicar. E multimídia removido. E agora o Xsun, né? Xsun, né? Marcar para remoção. Clicar. Olha aqui o que vai ser removido. Ficar só ele mesmo. E removido. Agora aqui a gente não vai remover. Aqui também a gente não vai remover. Aqui, deixa eu ver. Aqui a gente não vai remover nada. Esse programinha aqui, menu editor, né? Eu vou explicar sobre ele mais na frente. Eu fiz a instalação só para fazer um teste aqui, mas mais na frente eu vou explicar sobre ele. Eu vou remover ele por agora só para deixar nosso sistema padrão, né? Então, aqui ele é solto, app, remove. Estou aqui com o terminal, né? O costume do terminal. Mas é. Mas na frente a gente vai falar sobre ele, quando a gente começar a mexer com edição da interface gráfica, né? Quando a gente estiver personalizando, deixando mais bonita a interface gráfica. Então, aqui, pronto. E somente isso. Somente isso que a gente vai remover. Então, basicamente, quando eu faço a instalação do sistema, eu configuro os repositórios, né? E removo essas coisinhas do XFCE que eu não utilizo. E lembrando mais uma vez que isso vai de cada usuário, né? Se quer remover ou não, não necessariamente tem que ser removido isso. E é bom que você veja quais os programas que você quer que remove e faz a limpeza e deixa só realmente aquilo que vai ser utilizado. E depois que eu faço a remoção de tudo, eu costumo vir aqui, abrir o terminal. Eu gosto de utilizar o comando sudo apt auto remove e a senha. E aqui ele vai mostrar dependências desses programas que a gente já removeu que não vão ser mais utilizadas. A gente pode ver aqui, ó, Xsun, aí, deixa eu ver outro mais aqui, há várias lib, né, do Qt, que a gente removeu, o Discord, né, o do Gnome Menu, há vários plugs que ele não marcou lá, né, pra gente, mas que o auto remove, ele já dá uma lida e vê o que tem no nosso sistema que realmente não tem vínculo nenhum que pode ser removido. Isso é bom para a gente deixar o nosso sistema mais leve e mais limpo. Então eu vou colocar aqui sim. Aí ele já faz essa limpeza, né? Esse auto remove não tem problema a gente fazer depois, que justamente ele vai só fazer uma limpeza, não vai remover nada mais que a gente não precise, né? E também eu gosto de utilizar o auto limpagem. E também o play, né? Lembrando que depois desses comandos, se a gente quiser usar o apt, a gente tem que novamente né, para ler a lista dos repositórios. E é isso, né? A limpeza que eu faço é essa, e depois eu vou instalando alguns programas que a gente utiliza. No nosso caso aqui, nos vídeos anteriores, a gente já fez a instalação de algum desses programas, né? Igual a loja Gnome Soft, o Gedit, né?
E são programas que eu já instalo por padrão, sempre que eu instalo o sistema, né? E tem alguns outros que a gente vai ver. Então, esse vídeo tem coisas que já foi passado em outros vídeos anteriores, né? Mas é mais para explicar sobre como eu procedo com essa configuração. Para complementar o vídeo, né? Para não ficar uma coisa assim que já foi até meio que falada nos vídeos anteriores, a gente vai também fazer uma segunda parte desse vídeo agora, né? Que é melhorando a questão do idioma, porque a gente fez a instalação do Português Brasil, né? Porém, algumas coisas ainda vêm no idioma inglês, né? E a gente para colocar o sistema 100% em português. Então tem algumas coisinhas que eu faço para deixar esse sistema 100% em português. Aí eu vou abrir aqui o Synapse, vou fazer meio rápido aqui, né, para o vídeo não ficar longo, que também não precisa estar explicando tanto sobre a instalação, né, que já foi falado bastante. A gente vai instalar esse programa, que é local, locais, locais, né? No caso aqui para nós, ele já está instalado. Pode ser que algum sistema ou da maneira que a gente utilize, né, não tenha, né, no sistema. Se não tiver, a gente tem que instalar esse programinha, esse pacote locais, né? E eu também costumo instalar esse locais out. Marcar para instalação, aplicar. A gente pode ver que só vai instalar ele. Pode, para o vídeo não ficar longo, vou dar um pause aqui rapidinho. Voltando aqui, né? Já terminou de baixar, já está instalando o locais com traço alto, os altos. E vamos instalar também um outro programinha que eu utilizo, outro pacote, né? Sempre vou falar assim mesmo, programa, pacote, software, app, é tudo a mesma coisa para mim. Por mais que tenha diferença, né? Task, pra... Então, é esse aqui, o task, traço, traço português. Eu faço a instalação desse aqui também, que é um pacote que já vem no Debian, né? Que já vem a tradução para muita coisa do idioma português. Português do Brasil. Vamos pesquisar aqui. E a gente pode ver aqui que ele já vem marcado por padrão e já instalado, né? Essas opções. Então, que a gente utiliza a linguagem GNOME, né? A gente poderia instalar só esses dois aqui, que é suficiente. Isso aqui é mais para a questão do KDE. Só que eu vou instalar também porque às vezes eu instalo o programa que vem do Qt, do KDE, né? Então, a gente vai marcar ele também para instalação. Vou clicar, que ele pode ver o que ele vai instalar, né? Prontinho, feita a instalação. Depois dessa instalação desses três pacotes, eu simplesmente eu reconfiguro o idioma dele. A gente pode aqui fechar o Synapse. A gente vai ter que abrir o terminal, porque eu desconheço algum software por Debian, né, que faça isso. Só sei fazer isso pelo terminal mesmo, né? Se alguém souber algum outro software aí que faz isso, que eu estou fazendo pelo terminal, pode deixar aí no comentário, que sempre é bom essas dicas, né? Então, tem duas maneiras que a gente pode estar utilizando. Uma que é mais manual, que a gente vai ter que digitar o código completo que a gente quer, e outra que a gente digita um comando e a gente seleciona aquilo que a gente quer, né? O que a gente digita, para a gente selecionar, a gente vai usar esse comando. Sudo, tem que ser como o superusuário, né? Aí dpkg reconfigure, sudo dpkg reconfigure e justamente aquele programinha que a gente instalou, que é o locales. Só locales, né? E aí a gente dá um enter e coloca a senha e vai vir essa pequena interface aqui, né? Que a gente vai poder
usar a seta para baixo, para cima, para o lado, e o espaço para selecionar aquilo que a gente precisa, né? E a tecla Tab para navegar entre os menus. No caso aqui eu estou procurando o ptbr.utf-8, né? Que é o nosso português Brasil. Ele já está até marcado aqui, né? E a gente passou aqui, viu que não tem mais nenhuma outra linguagem marcada. E até mesmo aqui, se a gente quiser mais de uma linguagem no nosso sistema, a gente pode estar selecionando justamente por aqui. A gente vai manter só o português Brasil. A gente vai dar um tab e colocar em OK. E aqui ele pergunta qual é a codificação, né? A gente vai manter esse pt underline br.utf8, né? E OK. E já foi feita a nossa configuração. Mas caso dessa forma não funcione, a gente pode estar utilizando, digitando o código manualmente. Eu prefiro estar digitando, que eu acho mais garantido. Já teve alguns casos que essa outra maneira não funcionou, né? Então, a gente vai usar o né, como superusuário e a gente vai digitar traço pode usar o tab também para autocomplementar, né, algumas coisas. E aqui maiúsculo a gente vai pt underline br. Então, tem que ser digitado justamente dessa forma, né? Então, a gente vai dar um Enter. Então, se não deu nenhuma mensagem de erro, é porque o comando foi executado com sucesso. E o segundo é o PT e daí a gente dá um Enter. E aqui ele já faz o segundo passo, né? E assim deixando o nosso sistema 100% em português. Se a gente utilizar esse comando locale, né? A gente pode ver todas as mensagens do sistema e ver se está tudo realmente com o PTBR. A gente poderia ter executado esse comando antes, né? E verificar se tinha alguma coisa que estava, por exemplo, no inglês. E depois a gente executava os comandos anterior, né? Que são, no caso, esse e esse. E depois esse para a gente ver se realmente ia ficar tudo em português Brasil. Depois disso, a gente simplesmente só reinicia o nosso sistema. Iniciar aqui. E a gente vai ver que realmente nosso sistema vai estar todo na linguagem português Brasil. E assim a gente pode estar fazendo a instalação dos nossos programas, que vai dar prioridade à linguagem do sistema que a gente selecionou. Então, por hoje é só isso, né? Hoje eu tô meio assim, ruim nos códigos, né? Para digitar, errando muito, mas é igual eu falei, não tem muita edição meus vídeos, né? E espero que as informações sejam suficientes, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo. E agradeço aí se quem der o joinha, curtir lá a página, né? Para ajudar a incentivar a fazer mais vídeo. Então, por hora é isso e meu muito obrigado até o momento.